botar as transmissões e já já a gente começa. Também mandar para o meu grupo de WhatsApp. Mas deixa eu ver aqui rapidinho como está a transmissão. Se tá com som, tá com tudo. Olá pessoal, boa noite. Bom, eu tô aqui no Facebook, no Instagram, tá? Então, pro pessoal do Instagram eu vou olhar aqui para baixo, então pro pessoal do Facebook e do YouTube eu vou ali. Hoje eu tô na Twitch também. Eu só tô querendo ver aqui se tá tudo certinho. Passar pro pessoal o link da live. Quem puder compartilhe, tá? Hoje a gente vai falar sobre 3 passos para encontrar a missão de vida, tá bom? Então a gente vai ter uma conversazinha de umas 40 minutos, eu acho que não há necessidade de passar disso. Mas eu só preciso ver aqui se eu estou online nos lugares que eu estou destinando, mas vamos ver. Bom, pelo que eu estou vendo, tá tudo direitinho. Tá? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o Cartomante Eric, tá? Bom, espero que esteja tudo direitinho. Não deu para ver porque não abriu para mim ali. Bom, eu sou o Cartomante Eric, né? Sou facilitador da Filosofia Mátria. Graças a Deus eu tive a oportunidade de obter essa informação da espiritualidade e estou agora começando a divulgação dela, tá? Então eu gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui e para a gente também poder conversar um pouquinho. Vocês vão poder comentar, principalmente o pessoal do Instagram, que vai ser mais fácil para mim olhar, né, o que está sendo escrito, para poder a gente ir conversando sobre o assunto, tá? Primeiramente, o que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre os 3 passos, segundo a Filosofia Mátria, tá? De como você faz para poder encontrar a sua missão de vida. Da onde nasceu essa necessidade, né, de fazer essa live? Nasceu do fato de que eu fiz um story, tá, aqui no Instagram, foi essa semana, na qual eu perguntei quem estava se sentindo que já tinha encontrado a sua missão de vida. E são pessoas de várias idades, tinha gente até já depois dos 50, dizendo que não encontraram a missão de vida até agora, tá? Então, nesse sentido, eu resolvi fazer essa live justamente para poder indicar como que a gente faria para encontrar a nossa missão de vida, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar explicando o que é a Filosofia Mátria, tá? Para, a partir daí, a gente encontrar alguns pontos principais do assunto. A Filosofia Mátria é um conhecimento que foi transmitido para mim, pela espiritualidade, para que a gente possa nos nutrir, né, do conhecimento da mãe, né? E a mãe seria toda a realidade, tá? Então é basicamente o sentido da gente compreender a mãe para poder a gente começar a caminhar em direção à nossa origem, tá? Então nós temos alguns termos. Eu tenho um livro, né, publicado, está na Amazon, que fala sobre a Filosofia Mátria. Eu tenho um livro também que eu publiquei hoje, depois eu vou botar o link aqui, tá? Que tá R$10, tá bem baratinho, mas é sobre essa questão de encontrar a missão de vida, que para mim é muito interessante, é muito importante, tá? Justamente porque se vocês não encontram a missão de vida de vocês, vocês também estão impactando a sociedade como um todo, tá? Se eu não encontrar a minha missão de vida, eu estarei atrapalhando a sociedade como um todo. Poxa, Eric, mas atrapalhando com o quê? Digamos que uma pessoa, né, chega no ônibus, né, e começa ali a gritar
né, a esbravejar uma tristeza, um pesar, uma questão de família, uma questão de que não aguenta mais o trabalho. Isso tudo leva dificuldade para a vida das pessoas que estão no ônibus. Imagine isso em um aspecto amplo, um aspecto espiritual. Pessoas com o coração pesado andando para lá, pessoas com o coração pesado andando para cá, na cidade, no caminho, na rua, dentro da sua casa, entendeu? Isso não faz bem e não tem feito bem pra gente, nunca fez bem pra gente, tá? Isso por quê? Porque nós temos aí, ó, esse negócio de escravidão, isso foi origem nessas questões, pessoas que estavam buscando tirar de si o problema, né, de como levar adiante a sua vida, como levar adiante os problemas consigo mesmo, né? E em vez de resolver os seus problemas, não joga nas costas da materialidade, joga nas costas de outra pessoa, né? Então essas questões vão atrapalhando a gente de evolução, né? De evoluir mesmo, tá? Como por exemplo, coisas como discriminação, tá? São questões em que a pessoa, ao invés de pensar numa solução para se sentir bem, ou seja, para ela encontrar a sua missão de vida, ela bota no outro o seu problema, né? Ela enxerga no outro as questões que estão afligindo ela, tá? Então, nesse sentido, atrapalha toda uma sociedade, atrapalha a humanidade de seguir adiante, justamente porque a pessoa não quer lidar com os seus problemas, tá? Então, a filosofia mátrica, ela vem com essa disposição de trazer essa organização, né? Organização mental, organização espiritual, para que as pessoas consigam viver suas vidas sem atrapalhar o caminho das outras, tá? Justamente é uma das coisas que a filosofia mátrica prega, né? Nós não devemos causar impedimentos para que a pessoa encontre o seu caminho, tá? Então existe esse tipo de procedimento dentro da filosofia mátrica, tá? Então, gente, basicamente nós vamos ter 3 pontos a seguir. Primeiro, a gente vai entender o que é a missão de vida, tá? E isso a gente vai falar de uma forma bem simples aqui. É o seguinte... Oi, Manu. Oi, bom, minha esposa tá aí, tá? Seguindo a gente. Então, quem quiser também pode comentar, pode... Principalmente no Instagram, que tá mais fácil para eu ver aqui, tá? Mas quem quiser também escrever nas outras plataformas, pode... E depois eu vou dar uma olhada e vou responder, tá bom? Bom, depois eu vou falar mais sobre esses 2 livros, né? Que é do tema de hoje, de 3 passos para que você encontre a sua missão de vida, e também o primeiro livro da filosofia mátrica, que é onde eu exponho todo o arcabouço, né, dessa filosofia, tá bom? Então, bom, gente, o que é a missão de vida? Muitas pessoas acreditam que a missão de vida é simplesmente um ponto. Por exemplo, eu tenho a missão de vida de levar o marido adiante, né? Fazer o marido conseguir viver de uma forma mais interessante. A minha missão de vida é cuidar da mãe que ficou doente, né? Isso não é a missão de vida, tá? Isso é questões que acontecem na sua vida, no qual você deve dar maior atenção, né? Por quê? Porque são coisas que acabaram entrando nas circunstâncias da sua vida. Agora, a sua missão de vida é aquilo que te anima, né? Aquilo que te faz se sentir prazeroso, aquilo que te dá fogo, aquilo que te dá vontade de viver, é aquilo que te faz levantar de manhã, tá? É isso que é a missão de vida. Nós não estamos falando aqui simplesmente de profissão, tá? Nós estamos falando aqui de ação no dia a dia, tá? Então, por exemplo, nós temos algumas missões de vida, né, que pode dizer assim, como o meu caso, por exemplo, né? Eu gosto muito de falar sobre espiritualidade. Eu amo falar sobre as questões que envolvem a espiritualidade, que envolvem o autoconhecimento, né? E eu acabo fazendo disso o meu dia a dia, né? Eu acordo para falar isso, eu fico horas e horas trabalhando em prol disso. Isso acaba sendo um ânimo, né? Uma questão
estar cada vez mais animado em fazer isso, né? Essa é a minha missão de vida. Agora, vamos dizer que daqui a 10 anos a minha missão de vida tenha algo relacionado a escrever livros. Então eu posso escrever livros sobre espiritualidade, eu posso escrever livros sobre autoconhecimento. Mas e se em algum momento a minha missão se tornar algo mais audiovisual? Eu posso fazer vídeos. Então, basicamente, o que a filosofia Matra diz é que a missão de vida ela não é fixa. Ela é móvel, ela é flexível, ela vai se moldando com o tempo. Tá? Então, o que vai definir o que é a sua missão de vida? Nós temos duas coisas que a filosofia Matra fala que aconteceu quando nós fomos criados, tá? Onde a gente fala origem. Tá? Essa origem, ela... nós saímos... Só um minutinho. Oi? Ih, aí não dá. Então não foi. Não foi. Tá bom. Oi? Ih, então não deu nada. Tô só no Instagram só. Que coisa. Bom, pessoal, pelo que eu entendi aqui, eu tô só no Instagram, tá? Não deu certo aqui nas outras plataformas. Talvez no Twitch, na Twitch esteja. Mas aí o que acontece? Nós temos uma coisa muito importante que nós, quando fomos criados, nós saímos da origem com duas forças. Uma é a essência, né? Que é uma pedra que praticamente ela não muda o tempo todo. Ela tem a ver com aquilo que foi formado, né? Quando nós fomos criados na origem. E uma força que circundava essa essência, né? Essa força se chama vontade, tá? Então, nesse sentido, nós temos um núcleo duro, que é a essência, ou si também, e a vontade que fica circundando ela. Nesse momento da criação, a vontade e o si se encontraram. A partir daí se dispersaram. Por quê? Porque nós fomos lançados no final da materialidade, né? Que é a mãe, na qual nós estamos até hoje. Tá? E a partir desse ponto em que a gente foi para o outro lado, né, da origem, a gente vem caminhando. E como que a gente vem caminhando? A gente vem caminhando ao passo em que a vontade tenta encontrar o si novamente. Tá? Então, basicamente, a nossa caminhada até hoje é a vontade tentando encontrar o si. Tá? Porém, o si, ele é um ser, né? Um ser não, que ele é uma parte de um ser, mas ele é algo que ele observa. Ele não tem uma ação propriamente dita. Ele é um observador. E ele fica nessa observação, mas muitas vezes ele quer ficar na dele, ele quer ficar quentinho, ele quer ficar com aquilo que ele já obteve, né? Porém, a vontade não. A vontade, ela é incomodante, ela é aquela questão que vai fazendo com que as coisas à sua volta vão se mudando, vão se modificando, né? E a partir daí, as coisas vão evoluindo. Você sai de um estado fúngico, por exemplo, e passa por uma planta, né? Da planta você vai para um animal, né? E assim vai indo até você chegar até esse momento, né? No qual você é uma pessoa com várias questões na cabeça, consciente, onde você pode pensar, agir e tudo mais, né? E a vontade continua tentando encontrar o si. Nesse momento, a gente entende que nós temos algo que tenta manter as coisas como são e uma força que tenta encontrar essa vontade, que tenta encontrar esse si, e essa força é a vontade. Então nós temos um embate, né? Só que é um embate como se fosse algo romântico, né? Porque quando a vontade encontra o si, é algo mágico, né? É como se fossem dois amantes se encontrando, e você se extasia, você fica inebriado, né? E é por isso que quando a gente encontra a nossa missão de vida, a gente sente essa felicidade, a gente sente essa alegria, essa vontade de viver, essa coisa de querer no dia seguinte fazer a mesma coisa. Por quê? Porque essa vontade, ela vai entrando em contato com a nossa essência. E é isso que nos ajuda a nos aproximar da origem. Tá? Então esse é
o nosso caminho, é por onde a gente encontra a nossa missão de vida. Tá? Então a missão de vida de uma pessoa, por exemplo, pode começar ele pode começar a cantar, mas depois ele passa a cantar sertanejo, depois ele passa a cantar ópera, e assim vai indo, passa a cantar em outra língua, né? E as coisas vão evoluindo, ele continua tendo a missão de vida dele. Tá? Então basicamente são essas as questões que nós temos dentro da filosofia Mátria, segundo o olhar da missão de vida. Tá? Então beleza. Existem as pessoas que ainda não conseguiram ter esse tipo de prazer, né? Esse tipo de situação de você ter tanto prazer numa ação que você fica voltado só para aquilo. Tá? Muita gente não teve isso ainda. Essas pessoas, a gente diz que ela está em circunstância que não permite a vontade de encontrar o si. Nesse sentido, a gente pode ter algumas questões terapêuticas que vão ajudando ela a quebrar certas barreiras. Tá? Uma dessas barreiras, e a barreira principal no caso, seria o preconceito. Né? O preconceito no sentido de algo que já está formado na cabeça dela e que ela não quer ter o esforço de ir contra aquilo. Tá? Então, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa desde criança, né, foi falado para ela que quem usa roupa vermelha tem coisas ruins na vida, tipo é do mal, sei lá, né? Então ela já tem um preconceito a respeito de roupas vermelhas, né? Nesse sentido, se ela tiver algum tipo de vontade para essa questão de roupa vermelha, ela vai ter um impacto, né? Ela vai ter um choque. Porém, a vontade, ela começa a fuçar coisas que fazem que ela acredita que se aproxima da vontade, da essência. Então a vontade faz com que as coisas aconteçam, né? Por exemplo, você quer experimentar alguma coisa, uma comida que tem em tal país, vira e mexe tal país vai aparecer no seu celular, vira e mexe tal país, alguém vai contar sobre alguma história que aconteceu em tal país, alguém vai comentar na rua, e essas coisas vão começar a acontecer até que você fique pensando, poxa, mas que isso, todo mundo já foi lá, né? Todo mundo só fala nisso, esse país só, caramba, essa comida deve ser maravilhosa, e aquilo vai crescendo e você vai sendo levado a fazer isso, né? Se você tiver a circunstância, né? O que é a circunstância? É a sua situação, é aquilo que você está, é a situação na qual você está posto. Se você tem uma condição de chegar até o local, então sua circunstância permite. Se você tem uma circunstância impeditiva, então você começa a ficar frustrado, você começa a ficar mal, você não consegue ter prazer nas outras coisas que você faz, porque a vontade só quer aquilo. Então, o que a filosofia Mátria prega é que você experimente. Entendeu? Experimente. Agora, por exemplo, eu tenho vontade de fazer algo como o uso de drogas, né? A filosofia Mátria então fala para eu experimentar? Não. Por quê? Porque desde o momento em que você experimenta algo que é uma circunstância que não te deixa experimentar outras coisas, a filosofia Mátria não indica. Porém, ela indica coisas parecidas, como por exemplo, você pode fazer coisas que sejam paralelas ao assunto. Você pode ir frequentar locais de pessoas que usam, saber o que acontece, perguntar o que você sente, o que você sente e tal, e começa a vasculhar aquele mundo. Você não precisa necessariamente pular de bungee jumping. Você precisa sim entrar naquele mundo ali, conhecer, experimentar. Agora, se não tiver jeito, se aquela questão não for algo que te aprisiona, deve experimentar, tá? Então essa é a questão que a filosofia Mátria prega. Não se pôr em situação de encarceramento, né, onde você não consegue sair, porque isso daí é um tiro no pé, você não conseguirá aproveitar outras coisas.
não conseguirá experimentar outras coisas, né? Porém, você pode ir tateando do lado, né? Poxa, eu não tenho como ir para tal país e, caramba, eu tenho uma vontade que me faz querer ir para lá, mas eu não tenho condição. Então a gente estuda a mãe justamente para que você consiga criar essa condição, entendeu? O que a mãe tem? Qual é a materialidade possível de você experimentar isso, entendeu? Então é dessa forma que a filosofia mátria vai trabalhando. Uma das coisas que a gente pode dizer que é um preconceito, né, e que indica pra gente, né, que é exatamente isso que vai batendo e a gente acaba fazendo coisas ruins. Por exemplo, a gente vê o machismo, né? O machismo que hoje em dia está sendo bastante falado, né, que gera violência, né? Por que o machismo gera violência? Muitas vezes existe uma questão, né, onde a pessoa quer experimentar algo que necessariamente é um carinho, né, ou uma atenção, mas tem algo arraigado dizendo: o homem não faz carinho, o homem não dá atenção, o homem não isso, o homem não aquilo. E a pessoa tenta se encaixar em alguns quadrados, né? E esse quadrado já não comporta mais a vontade, que é essa força encontrando a essência. Se bobear, é uma pessoa que deveria ser uma pessoa carinhosa, porém algo o atrapalha, entendeu? Uma visão de mundo o atrapalha e ele não consegue. É uma coisa que fica batendo, a vontade tentando e ele segurando. Então, nesse sentido, nós vamos ter as questões de violência, nós vamos ter as questões de várias coisas que acontecem hoje em dia e que poderiam não acontecer, tá? Se nós fôssemos uma sociedade de maior liberdade de experimentar as coisas. Olha, nossa irmã Caroline Penteado escreveu aqui: como identificar quais as experiências que realmente nos aproximam e afastam de nossa vontade, a vontade do si. Bom, o que acontece? Existem coisas que são uma busca nossa, porém a gente fica batendo na parede, né? A gente, tipo assim, vamos dizer que a gente acha que ser médico é o ápice do negócio. A minha vida é ser médico. Eu quero ser médico. Oi, minha irmã Evelyn. Evelyn. Não, tá tranquilo. Bom, a gente... eu quero ser médico, é médico que eu quero ser, que não sei o que e tal. Só que a vontade, ela considera que se você for médica, você não encontra a sua essência. Então ela começa a te atrapalhar. Aí você bate com a cara no muro toda hora. Toda hora, toda hora. Tem um momento em que você pensa assim: poxa, caramba, mas é tão fácil para mim quando eu sou designer gráfico. Tudo acontece. As pessoas me pedem trabalho. Acontece curso gratuito. E várias coisas me facilitam ser designer gráfico. E por que medicina está tão difícil? É porque você tem uma formação pré-concebida de ideia de que o seu caminho é a medicina. Porém, a vontade já viu que não é ali que o seu si se encontra. Entendeu? Então ela começa a te botar outras coisas. Que foi o meu caso com a espiritualidade, né? Eu via que muitas vezes era fácil, era dado na minha mão, mesmo que eu quisesse fazer outra coisa, a outra coisa era impedida e a parte espiritual era facilitada. Por quê? Porque a minha vontade viu que era aquilo que era o meu prazer, que era a minha história ser construída, entendeu? Então muita gente está nisso aí. As pessoas às vezes até conseguem, se formam e vão em frente, mas não sente prazer naquilo. Não se encontra na profissão, não se encontra no fazer, entendeu? Eu conheço um advogado que, assim, foi advogado, claro, tem seus méritos e tudo, mas a felicidade veio
depois que foi DJ, com 60 e poucos anos de idade. Tá entendendo? Então, é uma questão incrível como essa vontade, quando encontra o si, ela liga, parece que você está apaixonado. Entendeu? É uma coisa incrível. Boa noite, pessoal que está chegando. Marcele, Faela, opa. Mas é difícil de descrever, mas é muito como se fosse uma paixão mesmo, tá? A pessoa se sente completa, tá? E a partir daí ela vai construindo essa completude, né? Ela vai fazendo com que as questões da vida dela circulem em torno do que ela gosta, né? Mas nós temos preconceitos, por exemplo, sociais, no qual... e o preconceito não é só preconceito de discriminação. Eu usei a palavra preconceito no sentido de ideias que são formadas e que a gente não quer mexer com elas, que a gente só aceita. Eu conheço pessoas que têm a vontade de cuidar, entendeu? A vontade de cuidar. Cuidar de família, cuidar de bicho, cuidar de todo mundo. É uma pessoa que cuida, simplesmente, né? Porém, a nossa sociedade, ela não premia isso, né? Ela não premia, simplesmente não paga, não se agradece. Mas é aquilo, é o coração da pessoa, é onde ela se encanta, entendeu? Agora, nós como sociedade poderia formar uma situação de aconchego desse tipo de coisa, onde as pessoas que simplesmente gostam de coisas que não são premiadas, né, sejam, tá? Então, a filosofia mátria, ela não é simplesmente o espiritual, não, é mátria. Por quê? Porque nós estamos no útero da mãe. A mãe é a materialidade, tá? Então, mas aí mátria significa o contrário de pátria, né? Pátria é de pai, mátria é de mãe. Porque pátria é o quê? Pátria é o cercadinho do seu país, né? É o alambrado ali do jogo de futebol, né? Enquanto mátria é toda a realidade. A espiritualidade está aí também. Por quê? Porque tudo aquilo que não é origem é a mãe, tá? Então nós estudamos a espiritualidade, estudamos a materialidade, estudamos como se formam as ideias, damos a voz àquele que pinta, damos a voz àquele que anda de bicicleta, né? Igual nossos irmãos do ciclismo. Então, quando a gente junta esse tipo de formação, quando a gente junta esse tipo de histórias, a gente vai conhecendo a mãe, né? É claro que essa questão de missão de vida é uma partezinha, né, da filosofia mátria, mas a gente já entende muito bem, né, que a nossa história até hoje ela abafa aquele que quer seguir o seu caminho, tá? Sempre abafou aquele que quis seguir o seu caminho, tá? Até pouco tempo, hoje em dia tem youtuber que é famoso, né? Tem gente do TikTok que é famoso, mas há pouco tempo atrás, na época da minha mãe, da minha avó, ser artista era uma coisa deplorável. Ninguém queria, e quem queria ainda era obrigado a passar por certas coisas, entendeu? Então, nos anos 40, por exemplo, para uma mulher ser atriz, ela tinha que passar por muita coisa que não era o que ela queria, mas ela tinha a vontade, ela tinha essa coisa, essa questão de querer ser daquela profissão, querer fazer aquilo ali. Então é como se fosse realmente uma paixão, tá? E a pessoa vai adentrando aquele mundo e vai deixando as coisas muitas vezes acontecerem porque o mundo não trata aquela questão da forma correta, tá? A filosofia mátria, ela fala que é muito ruim para o universo como um todo, para todo mundo, para mim, para você, quando alguém é impedido de seguir
aquilo que ela tem que fazer. Então, por exemplo, uma criança que mora no interior e ela tem a essência de ser artista, tem a essência de pintar, tem a essência de cantar. Se nunca chegar a oportunidade para ela lá no lugarzinho dela, é ruim para mim, é ruim para você. Por quê? Porque a missão de vida dela seria uma possível vida melhor, uma possível situação melhor para a gente também, né? Então, quando as vontades elas estão frustradas, elas começam a criar coisas ruins, tá? Então, por exemplo, se eu estiver frustrado na questão da minha vontade, não da vontade pueril, não da vontade de, eu quero comer um sorvete, não é isso. É da vontade, sabe? Aquela questão de dentro, aquela questão da essência. Se houver essa frustração, outras coisas serão atrapalhadas, né? E, por exemplo, no meu trabalho como cartomante, muita gente já obteve caminhos para encontrar a sua essência, tá? Então, se uma pessoa tem a questão da essência para odontologia, ela vai ajudar outras pessoas a encontrar o seu caminho. Por quê? Porque uma pessoa encontrando sua missão de vida, ela endireita o caminho para uma outra encontrar também. Tá? Nós somos quase que uma engrenagem. A gente funciona bem, o outro vai do lado e vai funcionar bem também. E as coisas vão caminhando. Entendeu? Então, basicamente, né, nós temos aqui 2 pontos já falados, né? O que é a missão de vida, que ela é plástica, ela é móvel, ela pode se transformar também com o tempo. E o que impede essa missão de vida, tá? Se você souber que a missão de vida não é uma coisa só, que ela é móvel, ela vai mudando, e se você souber aquilo que impede, você já tem 2 passos para conseguir, tá? E muita gente hoje, nessa live, pelo menos um vai ser beneficiado, tá? Por quê? Aquele cara que consegue, ou aquela mulher, né, que consegue encontrar a sua essência, facilitará para muita gente mais adiante, tá? Então é isso que a filosofia Mátria prega. Agora, é interessante a gente saber que o terceiro passo, ele indica que se você puder enxergar isso para dentro, tá? Tipo assim, a sua missão de vida como algo importante, algo que vai viabilizar coisas diferentes para você, você pode dar mais foco nisso. Isso não quer dizer que se você for caixa de mercado, você é uma caixa de mercado, mas a sua essência, ela não está ali, né? Ela está na psicologia, por exemplo. Você pode começar a trazer um pouco mais essa questão psicológica para o seu trabalho, tá? Você pode começar a experimentar esse assunto. Você pode ir tateando, né? É por isso que muitas pessoas que às vezes são caixa de mercado trabalham na Umbanda, por exemplo, dando consulta, né? E conversam com as pessoas, ou conversam com uma amiga, a amiga melhora, a amiga se sente bem, né? Justamente por causa disso. Nesse sentido, se a sua vontade já estiver satisfeita, né, com aquilo que você já se sente bem, você já não quer mais saber de outra coisa, tá? Então, quando você está se sentindo bem, satisfeito, feliz, saciado naquilo que você faz, você está no caminho certo. Agora, pode ser que a sua vontade comece a buscar algo como, por exemplo, artesanato. E você, depois que você adentrar no artesanato, pode ser também que a sua vontade entenda que a sua essência não está ali. E tudo bem. E aí ela vai começar a buscar outra coisa. E aí você vai fazer outra coisa, né? Ou ela acha que é artesanato, porém não é porcelana, é pano. Ah, não é pano, é outra coisa, é papel.
entendeu? E você vai tendo o seu coração e sua mente aberta para ir experimentando, tá? A experiência é basicamente aquilo que faz com que a gente entenda a mãe. No livro eu indico o seguinte: toda criança, todo recém-nascido quando nasce, ele não quer só enxergar. Ele quer enxergar, ele quer botar a mão, ele quer botar na boca, ele quer cheirar, ele quer... Por quê? Porque esse é o estado natural de experiência nossa. A gente quer sentir intensamente aquilo ali. Então, por exemplo, eu na minha missão de vida, nas cartas, no estudo espiritual, no atendimento, eu faço mais de uma coisa. Eu quero experimentar. Se eu falo um procedimento mágico para uma pessoa, é porque eu já utilizei, já usei banho, já usei o caminho, já fiz aquilo, já falei com a entidade, entendeu? Eu já experimentei. Então, basicamente, se você gosta de cachorro, por exemplo, eu gosto muito de cuidar de cachorro. Então, experimente, vai lá, dê banho, converse com o cachorro, saia com o cachorro. Saia com o cachorro na chuva, saia com o cachorro no sol. E veja esse mundo. E tem gente, hoje em dia, que é cuidadora de cachorro, porque é a essência, e é punida pela sociedade. Por quê? Porque não tem ajuda, não tem onde ficar com os cachorros, é considerado que não é trabalho, né? Então, essas coisas vão atrapalhando a pessoa de encontrar o seu caminho, tá? E a gente pode ajudar. A gente pode ajudar mudando esse raciocínio e entendendo que nós temos o nosso caminho, as pessoas têm os seus caminhos, né? E o que a gente pode fazer é contribuir, tá? Por quê? Porque se você for uma pedra no caminho de uma vontade de alguém, pode haver uma colisão, tá? De fato, a vontade é uma força enorme, enorme, tá? É como se fosse um milagre. É por isso que muitas vezes, quando a gente tá com algo no caminho, tá com aquele prazer, com aquele envolvimento, aquela coisa acontece. E as coisas vão acontecendo, entendeu? Então a vontade, ela tem uma força de milagre, é uma coisa enorme. Só tem o limite da circunstância. Então, gente, eu tenho o livro, tá, dessa live, que são os 3 passos, que ali tem mais informações para quem quiser entender. Tem o livro da Filosofia Mátria, que está na Amazon, tá? Se alguém quiser ir lá na Amazon, Filosofia Mátria, só tem que botar entre aspas Filosofia Mátria, que aí vai no livro certinho. Mas eu vou botar o link aqui também, tá bom? Então, gente, eu vou botar o link dos 2 livros, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa, tá? Porque pra mim o assunto é aquilo. Eu falei e fico me segurando para não ficar falando muito, para não encher vocês. Mas quem quiser perguntar alguma coisa, tá bom? Senão a gente encerra a live. E qualquer coisa vocês podem me perguntar no privado, podem me perguntar nos comentários, tá bom? Que eu respondo com certeza. E foi um prazer estar com vocês até agora, né? Nós temos aí um pessoal acompanhando. Hoje eu tive um relato muito, muito gostoso de quem leu meu livro e poxa, é demais, assim, é demais, é emocionante. Eu me emocionei na hora, eu compartilhei com as pessoas aqui da minha família, mas, poxa, é muito legal. Bom, gente, é isso. Um forte abraço a todos. Eu não sei como é que estão nas outras... A minha irmã que leu o livro recomendou, e eu vou botar o link, tá bom? Deixa só, vai acabar a live e tal, aí eu boto o link em algum lugar da rede social aí, tá bom, gente? Um forte abraço e até mais.